Queremos cumprimentar os nossos queridos irmãos e ouvintes da programação Despertai e todas as redes sociais que fazem parte desta programação. Estou aqui hoje com meu amigo, irmão, pastor Fernando Koenig, que ele é pastor da igreja ali da cidade de Itajaí e do Vale. Ele, portanto, está hoje aqui conosco e queremos aproveitar essa rica e maravilhosa oportunidade para nós falarmos um pouco das coisas de Deus e deixar aí a nossa participação com vocês. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Ademar, ouvintes, aqueles que estão também nos vendo. É um prazer poder estar com vocês e aqui em Curitiba mais uma vez. Agradeço ao pastor Ademar por tudo e acima dele agradeço ao meu querido Deus. Amém. Que até aqui tem cuidado de mim, tem nos guardado, e trago as lembranças dos irmãos de Itajaí para os irmãos, e sabendo que estamos aqui porque Deus permite. Pastor, eu quero comentar sobre essa pandemia que hoje nós estamos vivendo, que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu tenho no meu sentimento, no meu coração, que alguma coisa Deus tem a falar conosco. Isso não é à toa. Eu quero deixar só dois versículos para a nossa meditação e vamos falar um pouquinho. É evidente que falar aquilo que nós sentimos no Senhor Jesus. O capítulo 8 de Romanos, verso 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma criatura, ou nenhuma altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados, partindo desse versículo, desta palavra, a gente sabe, pastor, que essa pandemia, ela entrou no Brasil aí pelo início do mês de março, depois do carnaval. Mas quando ela vai sair, nós não temos ideia. E ela tem sido agressiva em qualquer parte do mundo, inclusive a cristãos e a não cristãos. Nós já tivemos alguns irmãos que foram vitimados com esta enfermidade ou com esse espírito desta pandemia. Tem alguma coisa, o irmão sente alguma coisa de Deus no sentido de alguma visão com relação a essa questão, pastor? Pastor Ademar, eu creio que todo homem que serve a Deus e conhece as Escrituras, ele sempre espera alguma coisa que venha para despertar a atenção do povo. E eu tenho por certo, nos meus sentimentos espirituais, na minha visão que tenho sobre isso, e observei bem como isto começou. As notícias começaram a chegar lá de fora, principalmente da China, e a gente achava assim que isso nunca ia chegar aqui, né? Outros falavam que era uma invencionice, ou era uma coisa política, enfim, que havia alguma coisa que não era a verdade entre tudo isso. Mas hoje nós vimos que é real o que está acontecendo. Claro que o mundo já foi assolado por outras pestes, moléstias terríveis que dizimaram parte muito grande da população, quando a ciência médica não era o que é hoje.
não é? E as coisas não se propagavam tão rápido, eu digo coisas, as notícias não saíam, por falta do que nós temos hoje em abundância, para todo mundo saber, às vezes mais do que o real. Você quer dizer que as informações, elas chegam em tempo real em qualquer parte do mundo? Em qualquer parte do mundo, em tempo real, mais rápido do que você sair da tua cozinha, na tua casa e ir para o teu quarto. Ô pastor, nós tivemos aí algumas décadas atrás, por exemplo, a chamada peste bubônica, que foi uma coisa assim terrível, né? Através do rato, aquilo espalhou e morreram mais de 2 milhões, alguma coisa, eu não me lembro, sei que foi uma coisa assim muito aterrorizador. Morreu muita gente no mundo inteiro. Hoje, essa pandemia, ela está aí vitimando, ela está aí de uma forma terrível, atingindo a todo mundo. Mas eu sempre tenho assim em mente, pastor, que Deus há de trazer uma luz para nós. Eu terminando aqui meu raciocínio sobre o que eu penso, como o senhor me perguntou, disso, que pode, o que Deus está querendo com isso, seria o caso, eu creio que Deus está chamando a atenção da humanidade. Como sempre, o homem foi adormecido diante daquilo que Deus criou, ele não acredita, aquilo que Deus fez. E por último, na nossa dispensação, abrindo esta porta chamada porta da graça, dispensação da graça, que parece que o homem não tem mais motivos de não crer em Deus. Ele deve crer com todo o coração, e para isso ele criou a sua igreja, a Igreja Santa. E até aquilo que todo mundo chama de igreja e acha que tudo é igreja, ela se acovardou, está se acovardando diante de um chamado de Deus, que era para nós todos estar despertados, nós todos estar de alertas, sabendo, e não é profetizando, mas dizendo aquilo que já foi profetizado. Aquilo que a Bíblia diz, que nos últimos dias aconteceriam essas coisas. E a igreja vai enfrentar com toda certeza o princípio das dores, não é? Ela vai enfrentar. Agora, voltando para o que já aconteceu nos séculos passados e não foi tão propagado e não trouxe tanto pânico para as pessoas, principalmente os que habitavam em países mais distantes como o nosso, mais pobres. Mas a Primeira Guerra Mundial dizimou milhões de pessoas e emendou com a gripe espanhola daquele tempo. Foi milhões e milhões de pessoas que foram dizimadas. No meu tempo já de criança ou de jovem, recém-casado, tinha uma gripe chamada gripe espanhola. Só que era só o rádio que transmitia, as notícias eram poucas, mas eu me lembro que alguém dizia: a família do senhor fulano de tal, que mora lá naquele lugar, todos morreram, faleceram todos. Haviam mortes tão terríveis que os caminhões no dia seguinte passavam juntando os cadáveres. Sim, a Guerra Espanhola foi isso. A gripe espanhola. Eles chamavam de gripe espanhola porque, na verdade, ela começou na Espanha. Mas a segunda, o que conta o real, ela iniciou também na Ásia, mas a Espanha anunciou, a Espanha descobriu por isso denominou e levou o conhecimento da humanidade através da Espanha. Então, por isso tem o nome de espanhola, de gripe espanhola. Mas hoje nós temos aí o Covid-19, assim denominado, que tomou proporção mundial. Se é um vírus fabricado em um laboratório, não sei. Se ele foi mandado com o objetivo de dizimar as pessoas, também não sei. Verdade. Agora, o que eu sei é que ele está aí atuando de uma forma terrível. Agora, o pior do vírus, pastor, não é apenas a morte física
mas ele tem matado muito, muito, muito espiritualmente. Há muitos crentes que estão morrendo espiritual. E o pior, pastor, eu falo isso com um coração sincero perante Deus. Há muitas pessoas que endurecerão seus corações para as coisas de Deus muito mais devido a esse Covid, devido a esta praga que está aí. Ontem eu ouvi ainda alguém falar no culto dizendo que eu não sirvo a Deus pelo que Ele fez, mas pelo que Ele está fazendo e prometeu para mim. Paulo disse: se eu for servir a Deus só esperando nas coisas desta terra, eu serei o homem mais miserável da terra. E quem não tem os olhos voltados para o futuro preparado por Deus para a igreja, ele está dormindo. Ele não está vendo nada. Essa pandemia, eu achava, pastor, isso vai acordar todos os crentes. Quando houver a oportunidade que as portas se abram, os desviados vão voltar, todo mundo vem chorando, se arrependendo. Infelizmente, não foi e não será. E não será. Eu lamento profundamente. Quando eu li esse texto a propósito, diz que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nada, absolutamente nada, poderá nos afastar de Cristo. Mas isto está falando para nós cristãos que já temos a revelação de Cristo. Mas estas pessoas que cocheiam no pensamento, no seu coração, outras e outras ideias, eles não vão ficar. Me parece que essa praga será semelhante à praga do Egito. Quanto mais Deus mandava praga para Faraó, tanto mais Faraó e os egípcios endureciam o seu coração e se rebelavam. Me parece que isto tem um divisor de água. Eu entendo que o Senhor está dizendo: está na hora de saber quem é meu e quem não é. Eu tenho para dizer para os meus irmãos, os meus amigos em Cristo, que se a igreja não mostrar o rosto e quem ela é agora, eu não sei se vamos ter outra oportunidade. Está no tempo disto ser definido de uma vez por todas. O que é igreja? Porque esse sistema religioso que estava aí, isso para o lado que eu posso usar uma palavra assim, descambou a igreja, chamada igreja, para um lado totalmente contrário daquilo que Deus quer que ela seja. O Senhor não vai casar com uma mulher prostituída, com um povo prostituído com este mundo. Então o Senhor está separando, está dando uma oportunidade de separar. Agora o diabo vai lutar até o fim para enganar, para colocar no coração de algumas pessoas, que inclusive conhecem Jesus, que Deus está sendo muito duro com suas atitudes com a humanidade. Não. O Senhor está trabalhando, Ele nunca errou. Ele nunca errou. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos romanos, ele não sabia o que ia acontecer com ele em Roma, né? Ele estava certo, ele não tinha vergonha. Lá no versículo capítulo 1 diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder para salvar o homem. E a salvação está sendo deixada a segundo plano. As pessoas não vêm mais buscar Jesus, buscar salvação, mas eles vêm buscar uma cura, vêm buscar uma solução financeira, e salvação foi deixada a segundo plano. Você sabe, ouvinte e amigos que estão nos vendo, salvação da coragem, salvação da força, salvação porque Paulo falou aqui no versículo 37, ó, salvação da visão das coisas. Ele vê, ele tem em todas estas coisas. O pastor leu o versículo 38, em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Como é que foi revelado o amor de Deus para conosco? O que aconteceu? Ô pastor, espero que quem esteja nos assistindo tome coragem, volta para Cristo e vamos buscar o Senhor. É claro, ninguém está dizendo
que é para você relaxar quanto à Covid, quanto às necessidades de precauções. Tem que ter. Agora, deixar que esta situação te envolva a ponto de você afastar de Cristo, você afastar da igreja, como há poucos dias eu falei com uma pessoa, ela disse: estou afastado da igreja, mas de Cristo eu estou bem. Eu disse: minha querida, desculpe eu contestar, você está afastado de Cristo e da igreja, porque não há como você servir a Deus como uma pessoa isolada. A igreja de Cristo é um corpo, e corpo só se dá bem quando os membros estão ativos um aos outros. Não se isola. Desde o começo, pastor Ademar, a igreja sempre mostrou o rosto. Naqueles dias mais difíceis da morte, nos dias que Jesus estava ali para ressuscitar, nos 2, 3 dias ali, houve alguém que quis se esconder, mas a igreja mostrou o rosto. E logo depois ela foi revestida de poder. Meu Deus, aonde está o poder da igreja? Aonde está a virtude? Por que você dá crédito a um falso profeta? Quantos falsos profetas que se levantaram e determinavam dias, daqui 90 dias, daqui 30 dias, daqui não sei o que? Onde está? Quem falou sobre o Covid lá atrás, que vinha essa doença com esse nome, vinha da onde? Ninguém falou nada. Isso são os mistérios de Deus para provar o mundo, mas quem tem Jesus crê nisso. Claro, como disse o pastor, nós tomamos todos os nossos cuidados. A minha proteção está aqui, meu álcool em gel está no carro, eu não deixo, lá na igreja está lá na porta, eu recomendo para os irmãos, mas eu com 75 anos de idade, eu não faltei um culto, não recuou, não recuei nem um passo. Amém. Vinha crianças para ser apresentado. Um dia eu disse: eu vou pegar essa criancinha recém-nascida no meu colo. É o que eu mais gosto de fazer na igreja, apresentar crianças e abençoar as pessoas, famílias. Eu disse: eu vou botar uma máscara em cima da outra, vou lavar bem as minhas mãos, mas vou pegar essa criança. E agora eu vejo ela no colo da mãe, já quase gatinhando lá no chão. Quer dizer, vai chegar um doente, eu quero ser ungido com óleo, eu vou dizer: não, eu vou me acovardar e não vou te ungir com óleo porque estou com medo. Porque, inclusive, a igreja, pastor, tem sido um refúgio para pessoas que estão vivendo essa angústia. Como é que recua? Como é que você vai fechar as portas? Como é que você, como cristão, vai rejeitar a oportunidade que Deus está nos dando? Não Desculpe, tem muita gente que está, eu vou usar uma palavra aqui pesada, louco, ficou louco, porque agora era a hora de você se chegar a Deus mais do que nunca, ser mais obreiro, ser mais obediente, ser mais temente a Deus. Tem gente que não vai, a família toda não vai, ele proíbe, a família diz: se você é velho, você vai ter que ficar em casa. Você vai ter que ficar em casa, não. E outra coisa, pastor, eu também não deixei de trabalhar. O trabalhar faz bem para nosso físico, a nossa caminhada do dia, nosso levantar cedo, o nosso estar pronto. Quantos sintomas já me deram? Sintoma, porque eu já me deu gripe quando eu estava viajando, às vezes, de ter que ir para um hotel porque eu ia morrer, mas era gripe comum. Isso parece que não apareceu mais entre as pessoas. As pessoas vivem com muito medo. Eu não estou dizendo que a Covid-19 não está matando, e ela é uma doença terrível, mas não a chegar ao ponto de nós ficar prostrado diante deste mal. O Senhor está querendo falar com homens valentes. Pastor, só um pouquinho mais. Eu estou vendo mais coragem em muitas pessoas que não são chamadas à igreja do que muitos que são chamados à igreja e não são. Pessoas lá do interior, o roceiro que eu vou lá e converso com ele, está cheio de coragem e olha para o céu, tira o chapéu de palha da cabeça e diz: isso é Deus que está falando conosco. E às vezes nós não ouvimos isso do nosso companheiro que serve a Deus conosco. Nós temos que nos acordar, irmãos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está recluso dentro de casa e acha que é assim que tem que ser. Vamos ter cuidado, mais uma vez estamos falando. Quem está com um problema deve ter bastante cuidado. Quem já é um doente
que tem algumas questões relacionadas a problema respiratório, problema de coração, idosos, tem que ter o cuidado, sim, tem que ter. Agora, você fazer disto uma pandemia espiritual, você ficar de tal forma... É verdade, pandemia espiritual. Retido. Para com isso. Vamos servir a Deus. Vamos orar nesse Sabe instante. como é que chama a pandemia espiritual? Apostasia. Apostasia. Muitos apostatarão da fé. Apostasia. Senhor Jesus, nos ajuda a te servir, Pai. Toma nossa vida nas tuas mãos, Pai. Faça de nós um cristão verdadeiro. Sim, Pai. Oh, Deus. Até a morte. Eu creio que nem a morte, nem os anjos, nada nos separará do teu amor. Aqueles que porventura descerem à sepultura, na tua presença, o Senhor restaurará naquele dia, junto contigo, Pai. Fica conosco, ó Deus. Aleluia. Guarda a tua igreja, Aleluia. a tua igreja viva, a tua igreja militante, para esse tempo final. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Fique na paz do Senhor. E nós te agradecemos pela oportunidade de participar com vocês. E eu tenho certeza que esta palavra vai edificar alguém.